Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Pessoal, meu nome é Elaine Barcelo, sou advogada. Estamos aqui trabalhando hoje o tema em direito penal, né, que é o tema culpabilidade, um tema de extrema importância. E vamos, então, começar a adentrar ao tema. Mas antes da gente adentrar ao tema, eu acho válido a gente esclarecer aqui aonde que esse tema está inserido dentro do direito penal. E a culpabilidade, pessoal, ela está dentro do tema teoria geral do crime, mais precisamente no conceito analítico de crime, e dentro da teoria tripartite, que é a teoria adotada para conceituar o que seria crime. Então, pessoal, dentro da teoria tripartite, a culpabilidade ela seria um dos elementos, então, do crime. Como eu disse, a teoria que é adotada, né, para definir, para conceituar o que seria crime, é a teoria tripartite, para a qual crime é fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, né, pessoal, a gente vai ter aí os seus pressupostos, que é a conduta, a nexo causal, o resultado e a adequação típica. O segundo elemento que traz a teoria tripartite é a ilicitude ou antijuridicidade, como preferem alguns, que tem as suas causas excludentes, que são a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento de um dever legal, o exercício regular de um direito, e também tem a causa supralegal, que é o consentimento do ofendido. E temos, então, finalmente, a culpabilidade, que é o tema aqui, né, nosso de estudo maior. A culpabilidade, pessoal, vamos conceituá-la, ela nada mais seria do que o juízo de reprovação social diante daquele fato que o agente cometeu. Seria a possibilidade de censurar aquela conduta do agente. Ou melhor dizendo também, seria a possibilidade de aplicar pena sobre aquele agente. Feita essa conceituação, pessoal, nós temos que saber que a culpabilidade ela também tem seus pressupostos, seus substratos, que são a inimputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Vamos, então, começar conceituando a inimputabilidade. A inimputabilidade, pessoal, que é o primeiro pressuposto da culpabilidade, ela nada mais seria do que a capacidade do sujeito dele saber, né, que aquele fato é ilícito, que aquele fato tem um caráter lícito, e sabendo, ele podendo se determinar de acordo com o seu entendimento. Então, a imputabilidade seria a capacidade do agente saber que aquele fato é típico e ilícito, certo? E nós temos, então, algumas causas que vão excluir a imputabilidade. Quais sejam? Vou colocar aqui no slide só para vocês conseguir vislumbrar comigo. Aqui, pessoal, vamos colocar aqui. Voltar aqui para vocês o slide. Então, pessoal, as causas que vão afastar a imputabilidade é a perturbação mental, a menoridade penal e a embriaguez acidental. Vamos começar falando sobre a perturbação mental. Vou voltar para a tela para poder ficar um pouco mais dinâmico. A perturbação mental, pessoal, como causa de excludente de imputabilidade, está prevista lá no artigo 26, caput, né? Está no caput, que diz que o sujeito que tem alguma doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou algum retardo e que essa condição, que essa perturbação mental dele seja capaz de excluir ali, né, afastar ali a sua capacidade de enxergar essa ilicitude do fato, ele terá, então, a isenção de pena. Mas olhem, pessoal, que para isso tem que ficar provado que ele tem essa condição de perturbação mental e que essa perturbação mental prejudicou que ele conseguisse vislumbrar que esse fato era ilícito, de entender o caráter ilícito do fato, certo? Mas melhor dizendo. E como, pessoal, se caso o juiz ele vier a entender que de fato esse sujeito ele tem algum problema mental, ele pode pedir o exame de insanidade mental e feito esse exame, o juiz ele poderá aplicar ou medida de segurança ou então um tratamento ambulatorial. Pois é, pessoal, a segunda causa que vai excluir então a imputabilidade é a embriaguez acidental. A embriaguez acidental, pessoal, está prevista lá no artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. E é aquela situação do sujeito que ele se embriaga de forma
por caso fortuito ou por força maior. Eu sei que é um pouco difícil, né, a gente imaginar aqui um cidadão que ele fica embriagado de forma acidental. Mas eu vou me apropriar aqui dos exemplos da doutrina e vou utilizar como exemplo, para um caso fortuito, em caso de embriaguez por caso fortuito, aquele exemplo daquele cidadão que ele está ali caminhando e cai num recipiente com vinho. Ele caiu, né, ingeriu ali o vinho que estava, ficou embriagado e, ato seguinte, ele perde ali sua consciência, comete um crime. Se fica provado que essa embriaguez retirou dele a sua capacidade cognitiva, né, de entender ali o caráter lícito do fato, ele não vai responder pelo crime, ele vai ser isento, vai ter afastado, então, a sua imputabilidade. Mas note que tem que ser acidental. E um motivo aí que também afasta a embriaguez, né, que afasta a imputabilidade, que é uma embriaguez por força maior, é a situação do sujeito que ele é coagido a ingerir bebida alcoólica ou alguma substância, né, análoga. E diante dessa coação, ele ingere ali as bebidas alcoólicas, fica embriagado, vai e comete também um crime. Ficando provado que essa embriaguez ela foi por força maior e que fez com que ele perdesse toda a sua capacidade de analisar o caráter lícito do fato, ele também terá a imputabilidade afastada. Aí vocês podem me perguntar o seguinte, e as drogas? Bem, pessoal, embora o Código Penal, ele no artigo 28, ele não traga, né, de forma expressa sobre as drogas, ele já fala, né, álcool ou substância análoga. Mas para poder querer dirimir assim, qualquer dúvida, lá no artigo 45 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343, vai também falar dessa hipótese de afastamento da imputabilidade no caso, né, de injeção, aí, de usar drogas por caso fortuito ou força maior. Depois vocês façam a leitura do tipo penal, porque a gente não tem tempo aqui, infelizmente, para poder analisar. Certo, pessoal? A terceira causa aí, excludente da imputabilidade, que afasta a imputabilidade, melhor dizendo, é a menoridade penal. Lá no artigo 27, pessoal, diz que o menor de 18 anos, ele é inimputável. E que caso ele venha cometer algum ato infracional, ele poderá ser, digamos assim, penalizado pela sua legislação especial, que no caso aqui no Brasil é o ECA. Aqui, pessoal, a gente não precisa analisar nada, no caso do menor de 18 anos. A gente não precisa tentar analisar se o menor de 18 anos ele entendia o caráter do fato, se ele entendia que aquela situação era errada ou era certa. Aqui a gente não precisa analisar, porque o legislador ele colocou aqui já a presunção que o menor de 18 anos ele não sabe o que está fazendo. Não vou fazer aqui nem minha crítica, nem a minha elogio ao tipo penal, porque a gente não tem tempo hábil para isso. Fica para uma outra conversa. Mas o menor de 18 anos ele tem presunção, digamos, absoluta de inimputabilidade. Então, ele não responde pelo crime. Ele comete, no máximo, um ato infracional, como nós sabemos. E feito essas considerações, né, pessoal, sobre a menoridade penal, a embriaguez, a perturbação mental como causa de excludente de inimputabilidade, vamos agora analisar a semi-imputabilidade. A semi-imputabilidade, pessoal, é aquela situação daquele sujeito que ele não tem nenhuma capacidade total e nenhuma capacidade total, nenhuma incapacidade total, melhor dizendo. Ele está ali, ó, no 50%. ele não sabe, ele não entende 100% o que ele está fazendo, mas ele também teria como entender, entendeu? É nessa situação assim. E ele traz o Código Penal ele traz duas situações de semi-imputáveis, que é o artigo 26, parágrafo único, e o artigo 28, parágrafo 1º. Parágrafo 2º, melhor dizendo. Então, pessoal, aqui, no parágrafo 26, parágrafo 2º, no parágrafo único, diz a situação daquele sujeito que ele tem ali uma perturbação mental, uma doença mental, um retardo, mas que essa condição dele não retirou dele uma total capacidade de entender o caráter lícito. Ele tem essa doença, mas de certa forma ele consegue entender que aquela situação ali para ele era ilícita, entendeu? Era um crime, ele consegue entender esse caráter. Nesses casos aqui, pessoal, se ficar comprovado que esse sujeito, ele de fato não entende, né, que entende razoavelmente, de forma branda o caráter lícito do fato, ele não vai ter afastada a inimputabilidade. Ele vai ter tão somente uma redução de pena que está prevista aí no tipo penal, no artigo. E a outra possibilidade de semi-imputabilidade, pessoal, o outro semi-imputável, é a embriaguez acidental também, mas incompleta, que está prevista lá no artigo 28, parágrafo 2º.
Aqui, pessoal, a pessoa, né, o agente, ele também ficou embriagado de forma acidental, por caso fortuito ou força maior, mas ele não perdeu a sua plena capacidade de avaliar o caráter lícito do fato. Aqui ele tem uma certa cognição ainda que permite ele analisar ali as circunstâncias, os fatos, certo? Aqui também ele vai ter só uma redução de pena. Assim, então, pessoal, fazemos a análise aqui da semi-imputabilidade. Vamos analisar as causas que não afastam a imputabilidade. E a primeira é a emoção e a paixão. Lá no artigo 28, inciso 1, diz que não são causas de inimputabilidade a emoção e a paixão. A emoção, pessoal, é aquele sentimento perturbador da consciência que chega de forma abrupta, certo? Que ela chega de forma rápida. Ela não é duradoura. Ela se instala e acaba de forma rápida. É exemplo, a ira, certo? E a paixão, não. Ela também é uma situação perturbadora da consciência, mas que vai se instalando de forma gradativa, paulatina, entendeu? Vai chegando aos poucos. É exemplo, o amor, o ódio, a raiva, né, o ciúme. E essas causas, pessoal, elas não têm um condão também. Se alguém comete um crime sobre emoção ou por paixão, né, digamos assim, ela também não vai ter a culpabilidade afastada. Ele vai ter, a depender da situação, juntamente com outros requisitos, no máximo, uma circunstância atenuante, que isso, inclusive, está previsto lá no artigo 65, no inciso 3, a linha C, ou, a depender da situação, uma causa de diminuição de pena, como é o caso, por exemplo, do artigo 121, que é o homicídio, né, o homicídio privilegiado, sobre isso no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Então, ela não vai excluir a imputabilidade, e tampouco a culpabilidade. Então, pessoal, a outra situação também que não vai excluir a imputabilidade é a embriaguez não acidental. Em a embriaguez voluntária ou culposa. O que seria essa embriaguez voluntária? A embriaguez voluntária, pessoal, ou dolosa, ou intencional, como alguns preferem dizer, é a situação daquela pessoa que já sai de casa falando: hoje eu vou dar PT. Hoje eu vou beber pra cair. Ou seja, ele já ingere bebida alcoólica ou alguma substância análoga com o objetivo de ficar embriagado. Nessa circunstância, né, pessoal, por óbvio, ele não vai ter nenhuma redução de pena e nem afastar da culpabilidade. Ele vai responder como se tivesse sóbrio. E já na embriaguez culposa, pessoal, é a situação daquele agente que ele quer ingerir bebida alcoólica, mas ele não quer ficar embriagado. É a situação da pessoa que sai para beber uma com os amigos, vai bebendo, bebe mais uma, aí pede uma saideira, pede outra, e de repente ele se vê completamente embriagado. Ele perdeu, né, foi assim, um abuso mesmo de altas doses que fez com que ele ficasse embriagado. Então, foi uma embriaguez culposa, mas ela também não vai afastar a culpabilidade, não vai afastar a inimputabilidade. Ele vai responder como se sóbrio estivesse. Dependendo da situação, pode até tiver até um agravante, né, dependendo do crime que ele cometeu. Certo, pessoal? Fizemos, então, a abordagem da imputabilidade, falamos seu conceito, suas causas de exclusão, as que não excluem, as que têm redução de pena. Vamos analisar agora o segundo pressuposto da culpabilidade, que é a potencial consciência da ilicitude. Pessoal, a potencial consciência da ilicitude, ela nada mais é do que a capacidade do sujeito de verificar, de entender o caráter ilícito daquele fato. Aqui na potencial consciência da ilicitude, nós não vamos avaliar se o sujeito ele tinha conhecimento da lei. Nós vamos analisar se ele sabia ou teria como ele saber que aquele fato que ele estava cometendo era ilícito. Exemplo, a gente não quer saber se o sujeito, ele sabe que lá no artigo 121 do Código Penal está falando que matar alguém é crime. Nós não queremos saber aqui que se ele sabe que lá no artigo 155 do Código Penal está dizendo que furtar alguém é crime. A gente não quer saber. A gente não precisa analisar se ele tinha conhecimento da lei. Ele só precisa entender a circunstância como uma ilicitude. Exemplo, ele só precisa saber que matar alguém é errado, é crime. Que furtar de alguém é errado, é crime. E a gente só precisa que ele saiba que isso existe. Não precisa dele conhecer a lei, certo? E a gente tem aqui também duas causas que vai estar excluindo a potencial consciência da ilicitude, que é o erro de proibição. Está previsto, pessoal, o erro de proibição lá no artigo 21 caput. E o erro de proibição, ele é dividido em dois
plataformas, digamos assim, em duas vertentes. É o erro de proibição excusável ou inevitável, que aqui vai ter a exclusão da culpabilidade, e o erro inexcusável ou evitável. Eu sei que os nomes tentam confundir, mas um dia a gente ainda vai analisar isso de perto. Aí, pessoal, nesses casos aqui, no erro de proibição inevitável, é a situação daquele sujeito que não tem como ele saber que aquelas circunstâncias ali que ele está fazendo, aquela conduta ali que ele está tendo, é crime. E como que o juiz ele vai avaliar isso? Ele vai analisar, de acordo com a cultura do sujeito, a sociedade onde ele vive, os costumes, a sua capacidade intelectual, se de fato tinha como ele saber se o que ele estava fazendo era ou não crime. Se o juiz fizer isso e analisar que de fato não tinha a mínima possibilidade de ele saber que a conduta dele era um crime, o juiz ele poderá afastar a potencial consciência da ilicitude e poderá, então, consequentemente, afastar também a culpabilidade. Ele vai ficar isento de pena. A outra situação, pessoal, o erro de proibição evitável ou inexcusável, é a situação do sujeito que ele não sabia que o fato era ilícito, mas se ele tivesse tido um pouquinho mais de cautela, teria como ele saber, entendeu? Nessa situação aí, o juiz ele não vai afastar a potencial consciência da ilicitude, ele vai tão somente ter uma redução da pena, que também está prevista lá no artigo 21, parágrafo único. Depois vocês façam a leitura aí do tipo penal, porque a gente não tem tempo aqui de analisar de forma, né, pormenorizada. Certo, pessoal? Feitas essas considerações, então, sobre a potencial consciência da ilicitude, vamos analisar o terceiro pressuposto da culpabilidade, qual seja a exigibilidade de conduta diversa. A exigibilidade de conduta diversa, pessoal, aqui nessa situação, é aquela situação que a coletividade ela vai olhar para o sujeito e falar assim, não, de fato, é que não tinha como ele agir de forma diversa, não tinha como ele agir de forma diferente. Então, só vai ter potencial consciência de ilicitude se a gente olhar para aquela situação ali, para aquelas circunstâncias, e falar que teria como ele ter feito ela, estando num estado de normalidade, certo? De acordo com o ordenamento jurídico. Então, essa é a exigibilidade de conduta diversa. A gente só vai poder reprovar esse fato se tinha como ele agir de forma diferente, certo? Aqui na exigibilidade de conduta diversa também, pessoal, nós temos duas causas legais que vão estar afastando a conduta, né, aí afastando a culpabilidade, que é a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. A coação moral irresistível, pessoal, é aquela situação do sujeito que comete o crime por conta de uma grave ameaça que ele está sofrendo. Uma coação moral mesmo, ali, brava, sabe, ameaça forte sobre ele. É o caso, por exemplo, de um gerente de banco que entram os assaltantes ali na agência onde ele trabalha, com o seu filho feito de refém, e fala para ele, ou você vai abrir o cofre para mim, ou eu vou estourar a cabeça do seu filho. Note, pessoal, que aqui nessa situação, não tem como a sociedade exigir do gerente, desse agente, que ele agisse de forma diversa. Como que a sociedade vai pedir para o gerente que ele prefira entre o dinheiro da agência do que a vida do seu filho? Então, pessoal, o gerente, por óbvio, vai abrir lá o cofre, vai entregar o dinheiro para os assaltantes e ele não vai se responsabilizar, ele não vai ter responsabilidade aqui, certo? Ele vai ser tão somente um meio imediato ali do cometimento de crime. Os únicos que vão responder vai ser os assaltantes. Aí vocês podem me perguntar, e a coação física irresistível? A coação física irresistível, pessoal, ela não vai afastar a culpabilidade, ela vai afastar o fato típico. Porque note que aqui na coação física irresistível não há nem vontade de praticar a ação, o ato ali, a conduta ilícita. Vamos supor, pessoal, aqui nessa coação física irresistível, a gente pode utilizar o exemplo da pessoa do sujeito ali que tem uma arma na sua mão e o outro cidadão manda ele matar o C, né? Ou senão ele vai matar a irmã dele. Mas além dele coagir ele assim, ele entrega a arma na mão dele e junto com ele, puxa o gatilho da arma. Aqui, note que não houve nem sequer vontade. Ele foi coagido mesmo, de forma física. Ele teve ali o seu dedo puxado junto com outra pessoa para poder matar ali o C, né? Como eu utilizei aqui no meu exemplo. Então, pessoal, a coação moral física irresistível, ela vai excluir o fato típico, e a coação moral,
ela vai excluir a culpabilidade. Porque aqui na coação moral, o sujeito, ele tem a vontade de praticar, mas essa vontade, ela está viciada por conta da grave ameaça que ele está sofrendo, certo? A segunda, então, excludente aí, né, a causa que afasta a exigibilidade de conduta adversa, é a obediência hierárquica, que está previsto no artigo 22, na segunda parte. Façam a leitura aí, pause esse vídeo e façam a leitura. Essa obediência hierárquica, pessoal, é aquela situação que tem um subordinado e o seu superior manda que ele faça ali uma tarefa, certo? Só porque aqui nessa situação, ele não pode saber que aquela tarefa, aquela ordem, ela era ilegal. E aqui na obediência hierárquica também, pessoal, ela só vai ser aplicada para no caso do funcionalismo público. Não vai ser aplicada nas relações privadas. Não é a obediência que um filho tem a um pai, ou a obediência que um empregado tem ao seu patrão de uma empresa privada. Aqui tem que ser estritamente ligada à administração pública, né, digamos assim. E aí, pessoal, é o caso, por exemplo, posso trazer aqui para vocês, para ficar mais fácil de entender, quando o juiz, ele chama o oficial de justiça e manda o oficial de justiça prender o promotor, porque o promotor estava em flagrante delito. Aí o oficial, por óbvio, né, vai obedecer a ordem do juiz, ele não é nem doido, prende o promotor e, posteriormente, fica provado que não, que o promotor não estava em estado de flagrância. Nesse caso, pessoal, note que não tinha como o oficial de justiça saber que ele estava fazendo uma prisão ilegal. E aqui, então, a culpabilidade, a exigibilidade de conduta diversa vai ser afastada, porque há uma inexigibilidade de conduta diversa do oficial, e o único que vai responder, então, pela prisão ilegal vai ser o juiz. Certo, pessoal? Então, pessoal, falamos, então, de culpabilidade, onde ela está inserida aí, né, dentro do Código Penal, em qual matéria ela está inserida. Falamos, conceituamos, falamos dos seus pressupostos, das suas possibilidades de afastamento. E eu gostaria muito de ter trazido aqui para vocês temas como a teoria geral, a evolução das teorias da culpabilidade, os sistemas que são adotados na culpabilidade. Gostaria de falar muito aqui de um tema que eu acho extremamente interessante, que é a co-culpabilidade do Estado e a co-culpabilidade às avessas, mas infelizmente, como vocês podem ver, o nosso tempo está acabando. Então eu vou encerrar aqui, agradeço de coração pela participação de vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha podido contribuir aí com vocês de alguma forma, e espero que a gente possa estar reunido novamente para a gente poder discutir novamente esse tema de forma mais pormenorizada, certo? Eu agradeço, não esquece de dar seu like aqui, né? Se vocês gostaram da aula, vote aí para mim poder ir para as próximas etapas dessa seletiva. E é isso, pessoal. Muito obrigada e fiquem com Deus. Um abraço.